Olá, meu irmão, minha irmã. Sábado da terceira semana do tempo comum, 1º de fevereiro. Uma alegria estarmos juntos para a nossa homilia diária. Acolhendo você que me encontra também pela primeira vez aqui no nosso canal do YouTube. Seja muito bem-vindo. Vamos ao evangelho de hoje, que se encontra em Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41, e diz assim: Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, os discípulos do evangelho de hoje mostram que a fé neles ainda não tinha dado o fruto, né? A palavra de Jesus ainda não tinha dado o fruto maduro neles, que é qual? A confiança. A confiança para abandonar a própria vida e todas as coisas nas mãos de Jesus. E quem é Jesus? Jesus é aquele que dorme e acorda na parte de trás de um barco chamado igreja, chamado coração. Esse Jesus que dorme, acorda e daí resolve tudo é a imagem do convite para que nós nos associemos e nos unamos a Jesus. Porque ser cristão é se unir a Cristo, não é acreditar que ele existiu. Não é? É querer que a minha vida se una a dele. É experimentar o sono e o acordar, morte e ressurreição. Portanto, a fé, o fruto maduro da fé, não é nem acalmar o mar. O fruto maduro da fé é confiar totalmente nele e experimentar a vida dele em mim, com tempestades, com demoras e silêncios, sabendo, na hora que for hora, ele acorda e resolve tudo. Então, esse abandono nas mãos de Jesus, isso é o fruto maduro da fé. Agora, a fé não amadurece sem tempestade e sem perguntas que nos provocam. O Evangelho, então, diz que Jesus deu uma ordem: vamos para a outra margem. Eles estão nessa confusão no meio da madrugada porque estão obedecendo a Jesus. Muitas vezes a gente pode se questionar, muitas pessoas passam por isso, mas padre, a gente resolve fazer tudo certo, a gente resolve ajudar as pessoas, a gente resolve, se dedicar ao reino de Deus, à comunidade. E aí essas coisas não são fáceis de serem feitas, são trabalhosas, as pessoas não entendem, não correspondem. É como os discípulos. Mas veja, se a confusão que eu estou vivendo porque eu quis amar a Deus, eu quis temer a Deus, eu quis praticar o Evangelho, não tenhamos dúvida de que ele vai acordar, de que ele vai cuidar e de que nós não vamos nos afogar no meio do caminho. Por quê? Porque a obediência move a providência. Os discípulos estão nessa confusão por obediência, não por maluquice própria. E aí, o vento fica forte, o barco balança, a água entra e Jesus dorme, né? E Jesus descansa, Jesus repousa. Os discípulos tiveram que acordar Jesus: Mestre, estamos perecendo, não te importas? Que oração sincera! Eles estão chateados com Jesus, mas não duvidam do poder de Jesus. Têm certeza do poder de Jesus, mas estão chateados com Jesus. Mestre, vamos? Não está vendo? Olha o que nós estamos passando. Veja, acordar Jesus pela oração. E não tem oração errada, tem oração sincera ou não sincera. A oração deles foi sincera. Jesus, parece que o senhor não se importa, mas vão levar um puxão de orelha, né? Jesus levanta, ordena na natureza, né? Então aqui esse milagre também, essa cena do Evangelho, tem esse papel de mostrar que nosso Senhor é Senhor do céu, da terra, das coisas visíveis e invisíveis criadas. Ele é poderoso sobre tudo, inclusive sobre a natureza. Ele calou e silenciou o mar, o vento. Mas aí Jesus coloca uma pergunta. Vou grifar aqui com o meu verde Palmeiras. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Por que sois tão medrosos? Se a pergunta parasse aqui, o que a gente responderia? Porque eu sou tão medroso, olha o tamanho da onda. E Jesus vai dizer: não, eu estou vendo o tamanho da onda. Eu acho que é porque você ainda não tem fé. Veja, queridos, a fé
muitas vezes, e por algum tempo, ela não muda nada. A onda é do tamanho que é e vai molhar o tanto que veio para molhar. A fé me muda em relação à onda. A fé nos põe diferente em relação às mesmas coisas que que todo ser humano vive. Vocês ainda não têm fé? Não vem me falar da onda nem da tempestade, porque isso eu já sei. Jesus está perguntando, por que sois tão medrosos? Será porque vocês ainda não têm fé? Vocês ainda não acreditam totalmente em mim? Eu estou aqui, né? Eles sentiram um grande medo. Sentiram mais medo de Jesus do que da onda. E diziam, e se perguntavam uns aos outros, quem é este? A quem até o vento e o mar obedecem. Veja, a fé não tem medo das perguntas, né? E existem muitas coisas na nossa vida que colocam perguntas. Agora, querido, querida, aqui ó, diante dessa pergunta, eles não perguntaram assim, por que com a gente? Tanto que eu rezo, por que comigo? Por que com o nosso barco e não com o barco dos outros? Que nem... Eles fizeram uma pergunta diante daquele medo, daquele sentimento, daquele pavor e daquela fragilidade, daquela situação temerária e temerosa. Eles se perguntaram a respeito de Jesus. Filho, filha, será que já não é hora de você mudar a pergunta? E ao invés de continuar perguntando, por que comigo? Por que na minha casa? Por que com ele? Por que agora? Não se começar a perguntar por Jesus, quem é esse? Veja, não fosse essa tempestade, não fosse essa experiência que eles viveram, eles não se perguntariam e nem conheceriam quem é Jesus. Eu não sei o que você anda querendo saber da vida, eu não sei o que você anda querendo saber da parte de Deus, mas só tem uma coisa que de fato a gente tem que saber: quem é este Jesus? E talvez tudo que esteja nos acontecendo seja permissão de Deus para que a gente olhe para Jesus e tenha interesse de conhecê-lo no seu poder, na sua misericórdia, de conhecê-lo como Senhor da nossa vida. Ele não é só Senhor da onda e do mar. Jesus não veio na terra para dar showzinho e ficar andando sobre o mar. Jesus veio para que nós possamos nos perguntar. E talvez a sua fé só vai começar de verdade quando você se perguntar, quem é Jesus? Eu sei quem é Ele. Eu o conheço mesmo. Quem é Ele? Mude o foco das suas perguntas e permita que o que você está vivendo hoje, por mais difícil que seja, te leve a olhar por Jesus, se perguntar por Ele e conhecê-lo para crer nele. Porque sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? E talvez tudo que está acontecendo hoje seja para fazer crescer a nossa fé, porque só Deus sabe do nosso amanhã. E pode ser que amanhã eu vou precisar de uma fé que eu estou abrindo mão de ter hoje. Fé, minha gente, não se improvisa. Você não dorme sem, acorda com. Fé é construção. Fé é construção. Mas como é que a fé vai se construir se eu não mudo a pergunta? Se eu teimo em pergunta que não faz a fé crescer? Então, o Senhor quer que a nossa fé cresça, porque nós vamos precisar dela. E nós temos uma fé. Essa vida é uma travessia. Nós estamos atravessando o mar da vida, como a igreja, a barca de Pedro, está atravessando os séculos até que Jesus volte. Mas nós temos uma certeza, tem uma presença sobre essas águas que não nos deixa afundar, que é Jesus. Jesus está com a sua igreja, Jesus está com você, está comigo, com todo aquele que crê nele, que invoca o seu nome. Eu tenho uma canção e eu quero terminar lembrando ela para você, se você não conhece, coloca aí no YouTube assim, Padre Mário, Atravessando o Mar. É sobre esse evangelho. Para motivar a nossa fé, para nos ajudar a rezar hoje, para renovar em nós a certeza, eu estou atravessando, vou atravessar, eu vou chegar do outro lado e tem alguém comigo sobre essas águas. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.